Olá, meu nome é Marcelo Freitas, sou médico oncologista, especialista em tumores urológicos. O objetivo dessa apresentação é trazer uma atualização para o tratamento do câncer de rim após a cirurgia. Eu vou estar falando aqui os dados do estudo Keynote 564, que é um estudo de fase 3 de pembrolizumab adjuvante versus placebo para o tratamento do carcinoma renal de células claras. Esse estudo foi agora apresentado em fevereiro de 2024 na ASCO GU e traz pela primeira vez os dados de sobrevida global com um segmento adequado e resultados com importância estatística. Uma breve introdução a respeito do tratamento da doença localizada do câncer renal é que a terapia padrão ao longo das décadas foi o tratamento cirúrgico, ou seja, nefrectomia parcial, nefrectomia radical. Contudo, né, a gente sabe que o tratamento cirúrgico isolado, especialmente para pacientes com tumores mais agressivos ou mais avançados, ele não é o ideal, né? A gente vê taxas de recidiva da doença elevadas para esses pacientes. O estudo Keynote 564 demonstrou já na primeira apresentação há alguns anos um benefício na redução do risco de recidiva, né? O que levou à aprovação do uso de pembrolizumab adjuvante para câncer de rim em diversos países, inclusive o Brasil. Então, o pembrolizumab adjuvante para câncer de rim já está aprovado pela Anvisa no Brasil. E aqui eu vou apresentar os dados de sobrevida global pela primeira vez. Então, o estudo Keynote 564, de maneira resumida, foi um estudo que randomizou aproximadamente 500 pacientes para pembrolizumab, cada 3 semanas por um ano, versus placebo. Pode haver aqui um questionamento se é ético fazer placebo nessa situação, lembrando que o tratamento padrão ainda era não fazer nenhum tratamento adicional, nenhum tratamento sistêmico após o tratamento cirúrgico. É importante destacar que todos os pacientes tinham carcinoma renal de células claras e eles podiam ter um dos seguintes critérios: tumores T2 com grau 4 ou componente sarcomatoide, tumores T3, T4, N positivo e até mesmo alguns pacientes com doença metastática que foram submetidos a uma metastasectomia e remoção do tumor renal. Atualização dos dados de sobrevida livre de doença. Aqui na curva verde a gente vê os pacientes que receberam pembrolizumab, na curva vermelha os pacientes que receberam placebo. A gente vê, né, um distanciamento das curvas e que se traduz num benefício de redução do risco relativo na ordem de 28%. Em relação aos dados de sobrevida global, é necessário um segmento mais amplo, né? São pacientes que, teoricamente, estavam curados ou estavam sem evidência de doença nenhuma, tinham sido submetidos a um tratamento cirúrgico. E o que está mostrando aqui? Que com 48 meses, na curva verde, que são os pacientes que receberam pembrolizumab, a 91,2% estavam vivos, versus 86% na curva vermelha do subgrupo de pacientes que receberam placebo. Essa redução do risco de morte, né, se traduz em um benefício, uma redução de 38% em relação ao risco relativo. Aqui um dado em relação às terapias subsequentes que os pacientes receberam. É curioso notar que dos pacientes que acabaram tendo progressão da doença, seja local ou seja doença metastática, 20% não recebeu nenhuma linha de tratamento, por razões diversas. Então aqui fica aquele conceito, né? O tratamento ele tem que ser oferecido, o tratamento mais eficaz tem que ser oferecido já no início do diagnóstico, da possibilidade de tratamento, porque com o desenvolver da doença, muitos pacientes perdem a oportunidade de serem tratados. E, apesar de a gente estar falando de uma droga, né, de uma imunoterapia que tem aprovação em diversas outras doenças oncológicas, pembrolizumab por um ano, às vezes pode não ser tão simples, né? Às vezes ocorrem eventos adversos, e aqui o número
que é mais significativa, é que pacientes que precisaram de descontinuação do tratamento, recebendo pembrolizumab, foi na ordem de 18,6%, ou seja, 1 a cada 5 pacientes, mais ou menos, precisa suspender o tratamento por eventos adversos. A conclusão é: pembrolizumab prolonga a sobrevida global em pacientes com câncer renal de risco aumentado de recorrência. E estes resultados fazem com que o uso de pembrolizumab após cirurgia do câncer de rim seja considerado como terapia padrão. É isso que eu tinha para trazer. Obrigado a todos.